Para você que está em casa, para você que está nesse santuário, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós estamos falando sobre recomeços. E hoje nós vamos ver como foi o recomeço de um jovem. Vocês conhecem a parábola, vocês já leram muitas vezes esta parábola. E eu quero então trabalhar com vocês o recomeço de um jovem. E quero, com este recomeço, aprender também como nós podemos recomeçar diante das nossas quedas. Porque para falar do recomeço desse jovem que está lá em Lucas capítulo 5, eu tenho que falar um pouquinho a respeito da queda dele, né? Qual foi o erro que esse jovem cometeu? Quais foram os degraus ou qual foi a ladeira abaixo que esse jovem desceu até chegar ao fundo do poço? E quando ele estava no fundo do poço, ele então começou o seu recomeço, ele recomeçou a vida. Então eu quero mostrar para vocês, o caminho para chegar no fundo do poço. Eu sei que nós não queremos chegar no fundo do poço, mas preventivamente, tá bom, igreja? Preventivamente nós vamos falar sobre o caminho para chegar no fundo do poço, mas o que me interessa na noite de hoje é como Deus nos tira do fundo do poço, como Deus nos possibilita um recomeço, como esse Deus amoroso, Ele vai lá nos buscar e vai então refazer todos os nossos caminhos, tá bom? Então Lucas capítulo 15, você conhece a parábola, eu vou começar a ler do versículo 11 para que você possa ver todo o parágrafo que eu quero trabalhar na noite de hoje. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. Puxa, bem que a NVI poderia ter trocado essa palavra, né? A gente sempre engasga nessa palavra, né? Mas a NVI não trocou essa palavra, né? Então vamos lá, vou ler de novo, tá bom? Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Na noite de hoje a gente para por aqui. A vida muitas vezes, em nossas decisões, em nossos sentimentos, nos direcionam para um caminho da qual a gente jamais imaginaria que pudéssemos viver. Às vezes são decisões erradas em cima de decisões erradas. Às vezes são sentimentos enganosos em cima de sentimentos enganosos que nos conduz, para um caminho que nós não gostaríamos de viver. E quantas vezes nós podemos então, ao chegar no final dessas decisões ou desses sentimentos, parar e dizer: o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que aconteceu com a minha vida? Como é que eu fui parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes este é o sentimento que pode envolver os nossos corações. Não foi diferente com aquele jovem. Aquele jovem então, imbuído dos seus sentimentos enganosos, imbuído das suas decisões enganosas e erradas, ele começou a trilhar um caminho que o levou até o final do poço, ou até o fundo do poço. A primeira coisa que aquele jovem cometeu de erro foi buscar a sua autonomia. Sabe quando você tem liberdade e não sabe o que fazer com a liberdade que lhe dão?
Ou sabe quando você não está pronto para a liberdade, mas você quer a liberdade, você implora pela liberdade, você trabalha pela liberdade? O primeiro erro que aquele jovem cometeu foi lutar pela sua liberdade. O texto bíblico diz que, no versículo 12, o mais novo disse a seu pai: quero a minha parte. Como se aquele jovem estivesse dizendo: eu quero cortar todos os meus vínculos com você. Eu quero cortar todos os meus sentimentos com você. Eu quero então me distanciar de tudo aquilo que eu já vivi nessa casa e de tudo aquilo que talvez eu fosse viver. É tempo de ir embora. É tempo de viver a minha autonomia. É tempo de viver a minha liberdade. Aquele jovem estava gritando por liberdade. Aquele jovem estava buscando liberdade. E ele estava brigando pela sua liberdade. Esse foi o primeiro erro que aquele jovem cometeu. Eu sei que liberdade é algo bom. Todos nós, em algum momento da vida, queremos ter aquele sentimento de poder fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas você já cresceu o suficiente para entender que esses são raros momentos em que a gente faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. São raros os momentos que a gente tem esse tipo de liberdade. São raros os momentos que a gente pode dizer assim: eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero. Aquele jovem, ele foi por esse caminho. Aquele jovem olhou para o papai e disse assim: eu sou o dono do meu nariz e a partir de hoje eu faço o que eu quero. Por isso, me dê a sua parte. O segundo erro que aquele jovem cometeu foi exatamente, o erro de pedir a herança. E naquele momento, pedir a herança era dizer: papai, o Senhor para mim morreu. Porque a gente sabe, herança a gente só tem quando alguém morre. A gente não consegue resgatar herança com pessoas vivas. As heranças que resgatamos são fruto de pessoas que partiram. Mas aquele jovem olhou para aquele pai e disse assim: eu quero a minha liberdade, mas eu também, além da minha liberdade, eu quero cortar os meus vínculos a ponto de declarar que o Senhor está morto. Para mim, o Senhor morreu. Sabe o que ele fez ao resgatar ou pedir a herança? Ele não apenas cortou, os vínculos com o pai, no sentido de querer a liberdade, mas também cortou o vínculo emocional, afetivo com o pai. Sabe o que aquele jovem fez? Aquele jovem feriu e magoou quem o amava. Aquele jovem feriu e magoou quem o queria bem. Um dos grandes erros que nós podemos cometer é exatamente esse: ferirmos pessoas que amamos. Ferimos pessoas que querem o nosso bem. Ferimos pessoas que estão caminhando conosco. Esse é um grande erro que nós cometemos. E aquele jovem foi por esse caminho. É a ladeira abaixo da ruína dele. E ele vai então e comete esse segundo erro. O erro de estar, ferindo aquele a quem o ama. É interessante porque o texto diz assim: assim ele repartiu sua propriedade com eles. Possivelmente, aquele pai, ele vendeu algumas posses, ele então abriu mão do seu patrimônio, ele então, ele teve que vender aos seus bens para poder pegar o dinheiro e entregar o dinheiro para aquele filho. Possivelmente não foi dado: então você leva 50 vacas, você leva 20 boi, você leva 200 ovelhas. Não foi isso que aconteceu. Aquele pai, ele teve até mesmo que espuriar os seus bens, torná-los então venda rápido, para que aquele jovem pudesse levar o dinheiro que ele achava que era dele por direito. Quando nós ferimos pessoas que amamos, nós tiramos delas coisas que não tínhamos o direito de tirar. Quando nós ferimos pessoas que amamos, nós roubamos delas oportunidades que nós não poderíamos roubar. E foi exatamente aquilo que aquele jovem fez. O terceiro erro que aquele jovem cometeu está lá no versículo 13. Aquele jovem, o texto bíblico diz que ele foi para uma região distante. É como se aquele jovem estivesse dizendo assim: a partir de agora, papai, eu vou bloquear você. Bloqueei.
Você não vai ter mais acesso ao meu Facebook, você não vai ter mais acesso ao meu Instagram, você não vai ter mais acesso, né, a informações sobre mim. Eu quero distância. Aquele jovem então foi para um lugar muito distante, é o que o texto bíblico diz, e ali ele quis viver sem comunhão. Aquele jovem estava dizendo: papai, eu não quero simplesmente o seu dinheiro. Papai, eu não quero simplesmente dizer que o Senhor morreu. Eu não quero mais saber de nada do que vem desta casa. Eu não quero mais saber de nada que vem da sua parte. Eu não quero mais saber de nada que venha dessa família. Eu quero isolar-me. Eu quero distância de tudo e de todos. Então, aquele jovem, ele cometeu um erro. Fugiu da comunhão. Fugiu da possibilidade de o pai poder, né, correr um pouquinho e socorrê-lo. De o pai ficar atento e se houvesse uma necessidade ele poderia ajudá-lo. Não, ele disse: eu não quero mais saber. Então, a partir de hoje você está bloqueado nas minhas redes sociais, você está bloqueado no meu WhatsApp, eu vou até trocar de número de telefone para você não ficar me perturbando, para que eu também não o perturbe, porque eu não quero saber de nada. Sabe, um dos grandes erros que a gente pode cometer na vida, e que é a ladeira abaixo, né, do fundo do poço, é querer viver sozinho. É querer viver, né, sem prestar contas, por exemplo. É querer viver, né, sem amigos. É querer viver sem uma comunidade, né? Quantas pessoas hoje estão feridas com a igreja local. E é interessante, essa semana uma pessoa perguntou para outra pessoa: é possível viver, né, viver com Cristo sem a igreja? É possível viver com Jesus sem a igreja local? E a pessoa deu uma resposta interessante. Ela disse assim: é possível se relacionar com o corpo sem a cabeça? Ou se relacionar com a cabeça sem o corpo? Se você encontrar uma cabeça aí fora, se nós sairmos daqui e encontrarmos uma cabeça lá fora, na rua, na calçada, o que a gente vai fazer, igreja? Sair correndo. Ou se a gente encontrar um corpo sem cabeça, o que a gente vai fazer? Sair correndo, porque não é normal, né? Então, não dá para a gente se relacionar só com a cabeça. Nós precisamos do corpo. E é interessante porque aquele jovem estava dizendo: eu não quero mais saber. Eu quero viver sozinho, eu quero viver distante, eu não quero viver com ninguém. Eu não quero contato com você, eu não quero contato com ninguém. E eu fico pensando que muitas vezes nós temos, né, crentes sinceros, crentes fiéis, mas que de fato foram feridos pela igreja local e estão querendo viver só com a cabeça. Cuidado, né, se você tem esse sentimento, cuidado, né, ore por aqueles que talvez estão no seu convívio e que tenham esse sentimento, que querem viver só com a cabeça, não querem saber do corpo. Essa questão de não querer prestar conta, essa questão de querer, né, uma autonomia isolada, de viver sozinho, de viver isolado, cuidado com isso. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, quantas histórias a gente tem. Sabe aquela coisa que às vezes acontece, né, na igreja de Jesus? Né, vou pegar, por exemplo, a equipe de louvor. A equipe de louvor está aqui, ministrando louvor, né? Então está aqui tocando, está aqui trabalhando, e aí acaba o louvor, eles saem e um vai lá para o banheiro, outro vai lá para calçada, outro vai lá para a padaria tomar café. Irmãos, quantas histórias de homens e mulheres que um dia estavam na equipe de louvor e quando começaram a distanciar, quando começaram a se distanciar, né, desceram ladeira abaixo. O último caso que eu pude acompanhar foi de um jovem lindo que nós tínhamos. E ele deixou a esposa, deixou a igreja, deixou trabalho, para viver então o seu momento de independência, o seu momento de carreira solo, o seu momento de não querer prestar conta, o seu momento de não querer ninguém por perto, cuidando da sua vida. Aquele jovem, ele cometeu este erro. Ele foi para a região distante. O que eu aprendo com isso?
Ele não queria mais nenhum contato com aquela família. Ele não queria mais nenhum contato com o papai e com a mamãe. O outro erro que ele comete, está lá dizendo, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Você percebe que parece que um está ligado ao outro. Eu quero a liberdade, mas eu não sei fazer o que com a minha liberdade. Eu quero a liberdade, mas eu não sei como lidar com a minha liberdade. Eu não quero mais contato com quem me ama. Eu estou pisando em cima de quem me ama. Eu não quero mais prestar conta para a minha família. Eu não quero mais estar perto, eu quero ir para longe. Veja que parece que um está ligado ao outro e parece que tudo começa ali com aquele desejo de independência e eu não saber o que fazer com ela. Agora o texto bíblico diz que ele vai e gasta irresponsavelmente. A palavra de Deus aqui não fala, como ele gastou irresponsavelmente, mas o irmão diz como foi que este menino gastou irresponsavelmente. Quando o mais velho vê o mais novo voltando, fala assim: papai, não acredito que o senhor vai dar uma festa para esse menino, que pegou toda a sua riqueza e gastou com as prostitutas. Ele jogou todo o dinheiro fora na sexualidade errada dele, independente dele. O gastar irresponsavelmente deste jovem foi então o gasto com as prostitutas. Se você continuar lendo o texto, o irmão mais velho vai falar a respeito disso. Parece-me que quando eu não sei o que fazer com a minha liberdade, a tendência é caminhos irresponsáveis. Mas ele vai cometer um outro erro, Ele não foi preventivo. Ele pegou o dinheiro, ele foi para longe, ele gastou irresponsavelmente e quando veio a necessidade, quando a região estava com uma necessidade, quando houve fome naquela região, ele não tinha nenhuma reserva. Ele não foi prudente, ele não foi preventivo, ele não se preocupou com o dia de amanhã. Ele não se preocupou com as ondas baixas da vida, com os declínios da vida, com os momentos difíceis da vida. Ele gastou simplesmente por gastar nos seus prazeres, nos seus desejos, nos seus anseios, não tinha que prestar conta para ninguém, e quando veio a fome, ele ficou então numa situação difícil. O texto bíblico diz então que aí ele chega no final do poço. Ele vai pedir emprego para uma pessoa, e essa pessoa vai pedir que ele cuide de porcos. Agora, imagine um judeu cuidando de porcos. Justamente um animal que era considerado para a cultura e para a fé judaica, um animal impuro, um animal imundo. Um animal que no cerimonial de fé e de expressão de fé de um judeu, se você tem contato com um porco, você não pode estar, por exemplo, no santuário. Ninguém pode se aproximar de você. E aquele menino então, aquele jovem chegou no fundo do poço quando ele foi trabalhar com porcos. 6 degraus abaixo que aquele menino desceu. 6 degraus abaixo, que levou ele à ruína, que levou ele à destruição. Se essa parábola terminasse assim, puxa, que parábola triste, que fim penoso, que situação difícil. Mas ainda bem que esta parábola não termina assim. E aí Deus agora vai e cria a oportunidade do recomeço para este jovem. Deus vai e proporciona o recomeço para este jovem. O recomeço que está disponível a você e disponível a mim. Às vezes, nesse texto a gente vê 3 exigências do recomeço. A primeira delas é que quando nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, talvez um tempo de distanciamento, um tempo de frustrações, um tempo de derrotas, um tempo então de irmos até o fundo do poço, nós precisamos fazer o que aconteceu com aquele jovem. Olha o versículo 17. O que foi que aconteceu com aquele jovem para que ele fosse retirado? Como se Deus estivesse estendendo a mão para ele, tirando ele do fundo do poço e dando uma nova oportunidade para ele. Onde tudo começou na recuperação daquele jovem. O texto bíblico diz: caindo em si. Não há recomeço se não há cairmos em si. Quando eu olhei para essa expressão, pensei assim: caindo em si é a mesma coisa que eureka! Eu descobri o caminho.
Eu achei a vitória. Eu encontrei o ouro. Eureka! Cair em si é descobrir o que nós não tínhamos percebido antes. Quantas vezes você está pensando, matutando, trabalhando, você fala assim, caramba, como eu não pensei nisto antes? Caramba, como meus olhos não viram isto antes? Caramba, como eu não senti isto antes? Foi mais ou menos isso que aconteceu com aquele menino, com aquele jovem. Quando ele estava no fundo do poço, veio eureka, descobrir. Cair em si significa ter renovação de pensamento. Significa pensar diferente diante da realidade que estamos vivendo, que estamos sentindo. Significa olhar para si mesmo e o ver de maneira real, como você está, como você é, não como as pessoas dizem, nem como a situação diz. Cair em si significa, enxergar o mundo de maneira diferente, ter percepção diferente a respeito da realidade que estamos vivendo. Cair em si significa fazer uma leitura nova daquilo que estamos passando, ou por aquilo que estamos passando. Eu fico temeroso com pessoas que, talvez nesse tempo, tentando retomar a vida social, tentando sair dos seus lares, tentando acabar com a quarentena e voltando para se relacionar com as pessoas com o mesmo sentimento que tinha antes da quarentena. Eu me preocupo com essas pessoas porque a possibilidade delas se frustrarem será tremenda. Porque esta quarentena mexeu com muita gente, mexeu com muitos valores, mexeu com muita coisa. E se eu for na expectativa de ter da pessoa o que ela poderia me dar antes da quarentena, talvez eu me frustre. Talvez eu preciso cair em si, de que algumas coisas de fato serão diferentes. Que alguns valores de fato não existem mais. Que outros valores que estavam se perdendo foi resgatado. Cair em si significa olhar para os seus próprios erros e ver aonde você tem errado, onde tem sido as suas falhas, onde tem sido a sua negligência. Cair em si significa, desenhar uma perspectiva nova. Essa semana eu estava voltando da igreja, não sei que dia que foi aí, mas eu estava voltando da igreja e parou na minha frente, por exemplo, um carro, de transporte escolar. Me lembrei, por exemplo, da Dani, que está aqui conosco, que trabalha com transporte escolar. E me lembrei de 2 familiares que nós temos. Um tio da Lilian e um primo da Lilian, que trabalha em transporte escolar. E quando eu olhei para aquele transporte escolar, a Julinha estava do meu lado, eu disse assim, como será que essa turma está se virando? Estava dirigindo, pensei alto com a Julinha, e enquanto a Julinha não respondia, não pensava, eu estava orando por essa turma. Quantos sentimentos passou no coração dessa turma? Quantos sentimentos? Nesse tempo, quantas coisas eles vivenciaram. E aí outro dia eu estava também conversando com um empresário. Ele falou assim, pastor, eu já estava pensando em mudar de ramo. Quando veio a quarentena, foi o momento preciso de tomar a decisão de ruptura. Parar com o que eu estava fazendo e fazer alguma coisa nova. Você já parou para pensar que talvez pessoas que você conheçam estavam fazendo alguma coisa antes da quarentena e hoje estão fazendo outra completamente diferente? Estavam pensando de uma maneira e hoje estão pensando completamente diferente? Se você voltar para a sociedade, mundo pós-quarentena, sem uma renovação do pensamento, sem uma renovação da mente, sem uma sensibilidade diferente, é possível que você se frustre. Porque você vai dar de cara com pessoas que foram mexidas. Não estou dizendo se para melhor ou para pior. Esse não é o meu ponto na mensagem de hoje. O meu ponto na mensagem de hoje é: caia em si. Se você quer recomeçar, caia em si. Avalie-se. Foi exatamente aquilo que o jovem fez. Ele caiu em si e viu a besteira que ele tinha feito. Ele caiu em si e percebeu o quanto insensível ele fora. Ele caiu em si e percebeu, o pecado que ele cometera. O quanto ele agrediu o pai, o quanto ele agrediu a família, o quanto ele agrediu a si mesmo.
Cair em si significa fazer esta autoavaliação e dizer assim: eu estou pronto para recomeçar, eu sei quais foram os meus erros do passado, eu não vou cometê-los no futuro e vou tentar melhorar no presente. Porque não foi isso que dizem que Einstein disse? Se você quiser resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E Einstein disse, se é que foi ele que disse: insano é o homem que continua fazendo as coisas do mesmo jeito, esperando o mesmo resultado. Caia em si. Talvez não dê para você fazer as coisas do mesmo jeito, porque talvez nesse tempo nem o mesmo resultado você obterá. Você vai precisar fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Foi o que aquele jovem fez. Aquele jovem então pensou diferente. Ele falou: não, ao invés de ficar longe do papai, eu preciso voltar para perto do papai. Ao invés de bloqueá-lo, eu preciso incluí-lo de novo nas minhas redes sociais. Ao invés de não querer mais saber sobre ele, agora eu preciso voltar para ele e querer saber como ele está. Porque eu errei. Cair em si, muitas vezes, significa se arrepender. Se você quer recomeçar, talvez você precisa cair em si. Você precisa repensar muitos dos seus valores. A segunda atitude que aquele jovem teve foi tomar decisões corajosas. Não há possibilidade de recomeçar sem coragem. Não há possibilidade de recomeçar sem tomar decisões corajosas. Eu fico pensando esse empresário, que durante 20, 30 anos fez sempre a mesma coisa, e agora ele fala assim: pastor, chegou o momento da ruptura, é tempo de parar com o que eu estava fazendo, eu quero mudar de vida, eu quero fazer outras coisas, eu quero sonhar outras coisas, eu quero respirar outros ares, mas eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que recomeçar tudo os meus projetos. Só com coragem é que a gente faz isso. Só com a coragem que até mesmo Deus pode nos dar, que nós então iniciamos um recomeço. E aquele jovem, ele foi corajoso. Aquele jovem, o texto bíblico diz no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Agora imagina a cena. Aquele jovem caindo em si, vendo o seu erro, vendo a sua irresponsabilidade, vendo os seus atos inconsequentes, vendo que não sabe o que fazer com a liberdade, chegando à conclusão que ele tem que voltar ao pai. Igreja, como esse jovem volta ao pai? Vocês entenderam? Com o rabinho entre as pernas, cabisbaixo, e falando: seja o que for, aconteça o que acontecer, eu tenho que voltar. Ele foi corajoso. Ele teve que engolir o seu orgulho. Ele teve que destruir o seu orgulho, porque ele já estava aprendendo que se ele não destruísse o seu orgulho iria destruí-lo. Muitas vezes no recomeço nós temos que destruir o nosso orgulho. Muitas vezes no nosso recomeço nós temos que voltar com o rabinho entre as pernas, desculpe a expressão, mas temos que voltar com o rabinho entre as pernas, temos que voltar com a cabeça baixa, temos que voltar com um sentimento de humildade, porque é a decisão mais corajosa que nós podemos tomar, é a decisão mais certa que podemos tomar, e foi exatamente isso que aquele jovem fez. Ele não estava mais alimentando o seu orgulho, mas agora ele estava matando o seu orgulho, porque o seu orgulho estava levando ele à ruína. É assim que o princípio bíblico nos ensina, não é? Nós conhecemos o texto bíblico. O princípio bíblico é que o orgulho precede o que, irmãos? A queda. O orgulho precede a queda. E aquele jovem então, envolvido pelo seu orgulho, envolvido pela sua vaidade, envolvido pela sua autossuficiência, chegou ao fundo do poço. E quando estava lá no fundo do poço, ele disse: preciso tomar uma decisão corajosa. Preciso voltar ao Pai. Mas não é fácil engolir orgulho. Não é fácil
né, se colocar numa situação de humildade diante de pessoas. Ainda mais quando nós ferimos, ou ainda mais quando nós cometemos erros com elas. Não é nada fácil. Mas não existe a possibilidade de recomeços se nós não tomarmos decisões corajosas. Pode ser que também a sua decisão passe por essa questão do seu orgulho. Se o passar, então deixa eu fazer esse convite a você. Mate o seu orgulho antes que ele mate você, porque ele vai te matar, como estava matando aquele jovem. Quando eu penso na decisão daquele jovem de voltar, eu fico pensando na decisão que muitas vezes nós temos que tomar. É hora de terminar, é hora de começar. Decisões que muitas vezes pode nos tirar do conforto, muitas vezes pode até colocar, né, nossa família em situação desconfortável, mas são decisões corajosas que precisamos tomar. Na noite de hoje eu quero convidar você a recomeçar com decisões corajosas. Talvez você já tenha indícios, sentimentos, inclinações de qual seja a decisão que você precisa tomar. Mas ao mesmo tempo bate aquela insegurança, mas ao mesmo tempo bate aquele medinho, mas ao mesmo tempo bate, né, aquele medo. Mas eu quero na noite de hoje dizer: não fique preso ao medo da sua decisão. Decida. Na história da minha vida, os grandes sofrimentos que eu vivi foi por ter adiado uma decisão. Sabe quando você vai postergando uma decisão? Decisões simples às vezes, né? Por exemplo, você sabe que o seu orçamento não está bem equilibrado. E você precisa cortar uma conta ali ou cortar outra conta aqui para você reequilibrar o seu orçamento. Mas você não tem coragem de tirar do seu filho, de tirar da sua esposa, aquilo que você tem dado a ele já há um bom tempo. E aí você vai adiando essa decisão. E aí você perde o sono, você passa nervoso, você rói unha, né? Você fica vendo o cheque especial crescer, você fica vendo o cartão de crédito aumentar a dívida, e aí você fica sofrendo, você fica pensando, precisa arrumar um outro emprego, né? Aí você fica pensando, precisa ganhar na loteria, aí você fica pensando, Deus precisa mandar um anjo e colocar dinheiro no meu bolso, e Deus olha para você e fala assim: toma a decisão, meu filho, pare de sofrer, decida. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que os maiores momentos de dor que eu já experimentei foi porque eu demorei em tomar uma decisão. Aquele jovem vai parar o sofrimento dele tomando uma decisão. Aquele jovem, né, vai se livrar de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a vergonha que ele estava vivendo, tomando uma decisão. Vou voltar ao Pai. E é lógico, que quando nós tomamos uma decisão, quer seja no caminho do recomeço, quer seja no caminho da vida, a terceira possibilidade, o terceiro passo, a terceira exigência do recomeço é: coloque em prática a sua decisão. Quantos de vocês, nessa época, né, nesse tempo da vida, nesses anos da sua história, quantos de vocês compraram uma agenda, encheram a agenda de sonhos, de datas, de realizações, de projetos e nunca tiraram da agenda, né, os seus sonhos, os seus projetos e as suas atividades? Agora não é mais agenda, né? Como que é o nome agora? Planner, não é isso? Agora não é mais agenda. Quantos planners você já comprou, escreveu, ou quantos planners você já baixou no seu celular, num aplicativo, e você já colocou planos, você já colocou sonhos, você já colocou data, e você nunca colocou em prática tudo isso que você pensa? Aquele menino, aquele jovem, o texto bíblico diz no versículo 20: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Não existe recomeço sem colocar a mão na massa.
Não existe recomeço sem atitudes contínuas. Aquele jovem, o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Ele não simplesmente caiu em si, ele não simplesmente tomou uma decisão, mas agora ele coloca em atitude a decisão que ele toma. E atitudes contínuas. Ele foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar na presença do Pai. Eu não consigo entender, eu não consigo ver, o texto não nos dá clareza desse levantar, o quanto ele caminhou até chegar na presença do Pai. Quantos pensamentos passaram pela sua mente, quantas preocupações o envolveu, quantos obstáculos ele teve que pular, quantos desafios ele teve que vencer. Mas ele se levantou e foi. Não há recomeço sem nos levantarmos e ir. Não há recomeço só com planos e oração. No recomeço tem que ter planos e tem que ter oração. Mas não há recomeço só com planos e oração. No recomeço eu tenho o meu momento de ser contemplativo, de estar orando, de estar pedindo a bênção de Deus, de estar pedindo a direção de Deus. Mas eu tenho que ter o meu momento de sair e fazer. De sair e confiar que Deus vai me conduzir. De sair e de confiar que Deus vai abrir portas, que Deus vai abençoar. Aquele jovem, então, o texto bíblico diz que ele se levantou e foi para o seu pai. Qual é o plano que está lá na agenda ainda? Qual é a decisão que continua no seu aplicativo no celular? Qual é a decisão que ainda continua, permeando a sua mente, mas você ainda não colocou em prática essa decisão? Recomeços exige de nós atitudes contínuas, um dia após o outro, um amanhecer após o outro. Como muitas vezes há momentos na vida em que não nos basta outra coisa a não ser viver um dia de cada vez com Jesus. Eu sei que na nossa tendência humana, nós gostaríamos de ter todo o mapa pronto, todos os caminhos bem definidos, toda a trajetória bem descrita, e sem qualquer tipo de eventualidade para nos tirar do curso da história das nossas vidas. Mas a gente sabe que a vida não é assim. A vida não é um caminho em linha reta. A vida, ela é feita de montanhas, ela é feita de vales, ela é feita de curvas, ela é feita de desvios, ela é feita de pedras, de lombadas, ela é feita de buracos. Como seria bom se a nossa vida fosse assim, uma linha reta, Pegasse esse corredor aqui da igreja e em linha reta eu chegaria aonde eu tenho que chegar. Mas se eu pegar esse corredor aqui reto da igreja, achando que em 1 minuto eu vou estar lá fora, eu já me frustro. Porque logo o Alexandre vai me parar e vai falar assim: vamos conversar um pouquinho, pastor? Aí o Alexandre não conversa só em 1 minuto, não. Aí já foi meu 1 minuto. Aí eu já fico pensando, mas eu tinha que estar lá na porta em 1 minuto. Aqui eu já perdi. Aí eu passo para o banco de trás, o Jailton fala assim: pastor, deixa eu te contar o que aconteceu na vida, essa semana. Pronto. Eu vou chegar lá no meu destino final, daqui 1 hora só. Porque a vida é assim. Nós temos imprevistos, nós temos surpresas. Talvez esse era o sentimento que Abraão e Sara tinham. Sabe quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu preciso que você deixe a sua casa, eu preciso que você deixe os seus parentes, eu preciso que você pegue o que for possível pegar e você vá para um lugar onde eu vou te mostrando enquanto você vai caminhando. Eu fico imaginando que o sentimento daquele casal era mais ou menos assim: mas Deus, não dá para dizer qual é a linha do ônibus que eu preciso pegar? Não dá para dizer qual é a estação do metrô, do trem que eu tenho que descer? Não dá para me dar as coordenadas do GPS, para mim passar para o motorista do Uber e ele me levar direto? Deus fala assim: não dá. Porque a jornada, ela é uma caminhada de fé.
E você precisa vivê-la dia a dia comigo. E enquanto você vai vivendo, eu vou revelando para você a minha vontade. Quando eu olho para a história de Abraão e Sara, eu me recordo muito, daqueles mineiros, sabe? Os mineiros. Não os de Belo Horizonte ou do estado de Minas. Aqueles que trabalham em Minas. E eles têm aquele capacete com farol aqui na frente. Aquele farol aqui na frente não é de longo alcance. Quando o mineiro entra na mina e ele levanta a cabeça, ele talvez consegue ver aí, 1 metro, 2 metros de distância. Quando lá no fundo ele não consegue enxergar nada. Mas ele tem que entrar na mina. E conforme ele vai entrando na mina, aquela lanterna vai clareando o caminho dele. Até que ele chega lá no fundo e vê que a Keila está lá. Mas no começo da mina, ele não sabe que a Keila está lá, que a Carla está lá. Mas quando ele chegar pertinho, fala: você também já estava aqui trabalhando na mina? Eu nem te vi. Volto a dizer, o texto não fala quantos obstáculos aquele jovem teve que vencer. O texto simplesmente diz: ele se levantou e foi. Quando um diagnóstico chega, é dia a dia com Jesus. Quando o luto chega, é um dia de cada vez com Jesus. Quando o RH liga e diz que não precisa mais dos nossos serviços na empresa, é um dia a dia, um dia por vez com Jesus. Quando a esposa diz, quando o marido diz: eu vou embora, cansei de você, é um dia de cada vez com Jesus. Quando a igreja fecha, de um dia para o outro, a gente tem que aprender que é um dia de cada vez com Jesus. Mas não dá para ficar deitado só nos planos. Não dá para ficar orando só, pedindo direção. É preciso se levantar e tomar atitudes contínuas, confiado que o Jesus que nos ama está dia a dia nos direcionando. Os irmãos conhecem o final da história. O pai fez uma grande festa para aquele menino, mandou trocar a roupa, mandou colocar anel, O filho mais velho ficou bravo, e não aceitou muito bem aquela posição. Vocês conhecem o final da história. Mas para chegar no final da história, para chegar o dia de celebração, para chegar o dia de vitória, para chegar o dia de reconhecimento, para chegar o dia de acolhimento, para chegar o dia de reincluir, ou incluir novamente na família. E veja como aquele jovem caiu em si, porque ele chegou diante do pai e disse assim: pai, eu sei que eu disse que o Senhor estava morto para mim. Eu sei que quando eu pedi a herança, o Senhor estava morto para mim. Eu sei que eu o matei no meu coração. Eu sei que eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Simplesmente me dê um cantinho aí para comer, tomar banho, dormir, e eu vou fazer tudo o que vocês pedirem como trabalhador. Para chegar na glória, no reconhecimento, precisa ter recomeço. E o recomeço passa por cair em si, por decisões corajosas e atitudes contínuas. Qual é a área da sua vida que precisa de uma repaginada? Qual é a área da sua vida que precisa de um recomeço? Em que área da sua vida você precisa cair em si? É tempo de olharmos no espelho e assumirmos o que somos, o que conseguimos,
o que não temos e o que não conseguimos. É tempo de deixar que Deus renove a nossa mente, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. É tempo de voltar a uma sociedade que talvez esteja imbuída de muitos sentimentos diferentes e que eu preciso estar preparado para os confrontos que essa sociedade me dará. É tempo de tomar decisões corajosas. Ainda que seja difícil tomar decisões em tempo de crise, precisamos tomar decisões corajosas. E o meu convite a você: não espere o mês virar para começar. Sabe aquela história? Quando o mês virar eu começo uma nova atividade. Deixa passar isso e aí eu começo. Deixa acontecer aquilo e aí eu começo. Sabe como nós estamos sempre empurrando com a barriga as nossas decisões? Espera chegar ao final do ano, aí vai vir a vacina, aí a gente sabe o que vai fazer. Sabe que a gente está sempre esperando alguma coisa acontecer para tomar uma decisão? Não espere mais. Se lance à aventura de viver um dia de cada vez com Jesus. E eu tenho certeza que Ele há de lhe surpreender, como Ele surpreendeu aquele jovem. Aquele jovem não imaginava que ele seria recebido do jeito que ele foi recebido. Aquele jovem não esperava ser recebido do jeito que foi recebido. E onde está esse indício? Pai, não sou digno de ser chamado, de ser contado como seu filho. Eu já entendi. Não espero abraço, não espero beijo, não espero compreensão, não espero nada afetuoso da tua parte. Simplesmente quero um emprego. O senhor pode fazer isso por mim? E aí aquele pai, ele sim, que é virtuoso. Ele sim que é pródigo em amor. Aquele pai que é pródigo em amor permitiu a restauração total daquele jovem. Recomece. Tem exigências ao recomeço, mas recomece, sem medo, porque é o convite de Deus para você na noite de hoje.